Olá pessoal, aqui é o professor Wesley. Então essa é a nossa primeira aula de informática voltada para o concurso da Polícia Civil do Distrito Federal, cargo de agente. Nós vamos estar tratando hoje da primeira aula com relação ao tópico de fundamentos da computação. Tá? Esse tópico, dentro dele a gente tem aí o subtópico organização e arquitetura de computadores, que é um assunto um tanto quanto complexo de trabalhar, mas a gente vai trabalhar aí em cada aula conteúdos, pequenos conteúdos e algumas questões da banca CESP para entender como esse conteúdo tem que ser estudado, como ele cai na prova, como que a banca cobra, tá? Então o primeiro conteúdo que a gente vai ver é o sistema de numeração, que é uma das bases que compõe uma organização e arquitetura dos computadores, tá? Então a gente tem hoje no nosso sistema de numeração padrão, vamos dizer assim, a gente utiliza o sistema de numeração decimal, tá? Então a gente tem lá o sistema de numeração decimal, base 10, e aí a gente utiliza isso no nosso dia a dia. Porém, os computadores, eles não conversam, não trabalham, vamos dizer assim, como a gente. Eles têm uma linguagem própria e uma forma própria de trabalhar. E por eles serem equipamentos digitais, eles precisam da corrente elétrica para trabalhar, para transmitir dados e receber dados, e a comunicação utilizando essa corrente elétrica se faz através de um outro sistema de numeração, que é o chamado sistema de numeração binário, tá? Então, hoje a gente tem outros tipos de sistema de numeração. Como eu falei, a gente tem o sistema de numeração binário, que é o que a gente utiliza, né, nós seres humanos. Porém, existe o sistema decimal, porém existe o sistema de numeração binário, que é o que os computadores usam. Esse sistema de numeração binário, a gente pode dizer que ele tem a base 2 e ele é formado basicamente pelo número 0 e o número 1. A gente também tem um outro sistema de numeração chamado octal, que é composto por 8 números, que vai de 0 a 7. O nosso sistema decimal, por exemplo, ele tem 10 números, né, a nossa base, ele vai de 0 a 9. E existe um outro sistema de numeração também, bastante conhecido, principalmente na área da informática, que é o sistema hexadecimal. Ele tem 16 números, e esses números vão de 0 a F, que aqui a gente vai entender como 15, tá? Porque no sistema de numeração hexadecimal, do 10 ao 15, eles são representados pela letra A, B, C, D, E e F. Tá? Mas isso a gente vai estudar em outro momento, beleza? Então, dando sequência aqui, a gente tem o sistema de numeração binário. Como eu falei, o sistema de numeração utilizado pelos computadores para a transmissão de dados, para armazenamento de dados. E o sistema de numeração binário, ele é formado por esse carinha aqui, pelo bit. Então, o que significa bit? Bit vem da palavra binary digit, dígito binário, ou seja, um dígito que pode ser dois números, o famoso 0 ou o 1. Então, bit nada mais é que um dígito binário. Então, o que esse bit representa dentro do computador? Ele é a menor unidade de armazenamento, a menor unidade possível de armazenar e de se transmitir em um sistema computacional. Tá? Isso a banca cobra, isso a gente precisa memorizar. Bit é a menor unidade de armazenamento de computador. Às vezes a banca pode cobrar que 1 byte é a menor unidade, que 1 kbyte não é. É o bit, é o dígito binário. Tá? Então beleza, a gente teve essa definição de um sistema binário de numeração. Esse sistema binário ele é composto pelo bit. O bit ele pode representar, né, o 0 ou 1. Então a gente tem duas possibilidades possíveis, 0 ou 1. E aí a gente tem aqui uma tabelinha onde eu vou mostrar como esse número ele pode ser armazenado ou ele pode ser representado na casa dos milhares, milhões, bilhões e trilhões e até mais de números, tá? Porque o que acontece? A definição de um bit ela é apenas para definir como esse número vai ser representado, porém ela é uma unidade muito pequena de armazenamento. A gente precisa de outras representações maiores para poder representar. Assim como, por exemplo, se eu for pegar o sistema de numeração de medidas, por exemplo, de distância, a gente tem o metro, a gente tem o quilômetro, eu tenho
o hectômetro. Então a gente tem outras unidades de medidas que têm os seus múltiplos para poder representar números maiores ou menores dentro dessa unidade. No sistema de numeração binário é a mesma coisa, tá? Então, qual foi a primeira convenção que foi definida? Então, assim, um bit é uma informação muito pequena. Eu preciso agrupar essa informação em um grupo de bits e gerar um outro tipo de número um pouco maior. Então, houve um agrupamento inicial de 8 bits e esse agrupamento inicial gerou o que a gente chama de um byte. Então, aqui está a primeira pegadinha que a banca pode colocar. Ela pode dizer que o byte é a menor unidade de medida de armazenamento do computador. Falso, isso é o bit, tá? O byte, ele é um agrupamento de 8 bits. Então, se eu pegar 8 bits, se eu pegar aqui o número 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, eu tenho 8 números binários e esses 8 números binários representam um byte, tá? O agrupamento de 8 bits representa um byte. Então eu tenho aqui qual o resultado que daria, né? O agrupamento de 8 bits vai gerar um byte, são 8 bits que a gente chama, e a representação no sistema internacional é o B maiúsculo, tá? O bit, a representação no sistema internacional é o Bzinho minúsculo. Sempre a gente não pode confundir. Bit é o menorzinho, é minúsculo. Byte é o maiorzinho, é maiúsculo. Beleza. Ainda assim, com esse agrupamento de 8 bits, ainda era um número muito pequeno. Eu preciso representar na casa dos milhões, na casa dos bilhões, na casa dos trilhões e assim por diante, né? Conforme a capacidade de armazenamento vai se tornando necessário. Com isso, convencionou-se fazer o seguinte. Como eu estou trabalhando no sistema binário, o sistema binário tem a base 2. Então eu vou começar a fazer o quê? Pegar o número 2 e elevar ele a um número qualquer, um x qualquer, tá? E aí a elevação dessa base 2 a um número qualquer vai me dando os múltiplos dos números binários. E aí convencionou-se fazer o quê? Utilizar a base 2, que é a base dos números binários, e aí elevar ele a partir do 10 e assim por diante, conforme for surgindo a necessidade. Então o primeiro múltiplo dos bytes seriam o número 2 elevado a 10. 2 elevado a 10 corresponde a 1024 bytes. Então, esse número aqui, se eu for olhar, 1024, ele é muito parecido com, ou é muito próximo do número 1000, que a gente tem a definição de 1000 como sendo 1 quilo, né? Então, se eu falar ali, eu tenho 1 quilograma de determinada fruta, eu tenho 1 quilograma, pode também ser representado como 1000 gramas, né? Então, sempre que eu falar 1000 e quilo é a mesma coisa. Então, se eu tenho 1024 bytes, que nome que eu vou dar para isso, né? Definiu-se colocar o nome kilobytes, por ser próximo do número 1000, tá? Por ser 1024, é próximo do 1000, vamos chamar de kilobyte. Tá? E aí, o próximo, o elevado a 20. Então, elevado a 20, ele já vai gerar aqui um número que são da casa dos milhões, ó, 1.048.000. Então, convencionou-se chamar de megabyte. Então, 1 megabyte. E o próximo, elevado a 30, já está na casa dos bilhões. Então, ele convencionou chamar de gigabyte, tá? E aí, assim foi indo, elevado a 40. 40, lembra, é próximo do 4, né? Que a gente tem a lembrança do tetra. Então, ele convencionou chamar de terabyte. 5 é parecido com penta, né? Então, petabyte. 6, exabyte. 7, o zeta, né? Que é próximo de 7, elevado a 70. E o 80, que é parecido com o 8, ficou como iotabyte. Então, a gente tem toda esse conjunto de casas que foram elevados de 10 em 10 e geraram todas essas unidades de medidas que a gente tem aqui. E aí, como a gente tem essa unidade de medida pulando de 10 em 10, 10, 20, 30, 40, 50, isso faz com que
uma relação, um tem a relação com o outro, tá? Então, esse número aqui de baixo, ele é 1024 vezes maior que o número aqui de cima, tá? Opa! 1024 vezes maior que o número de cima. E assim vai, né? Então, aqui é elevado a 10, elevado a 20. Então, se eu for olhar aqui, ó, 1 kilobyte equivale a 1024 bytes, que é a unidade aqui de cima. Já se eu for colocar 1 megabyte equivale a 1024 kilobytes, que é a unidade, ele equivale a 1024 vezes a unidade anterior dele, que é essa unidade aqui. E assim vai indo, tá? 1 gigabyte equivale a 1024 megabytes. Então ele é 1024 vezes maior que a unidade anterior dele aqui, ó, que é essa unidadezinha aqui, tá? E assim vai indo, tá? Então aqui eu tenho a representação também, kilobytes é KB, megabytes, todos eles têm o Bzinho maiúsculo no final, tá? Megabytes, MB, gigabyte GB, terabyte TB, petabyte PB, hexabyte, zettabyte e iotabyte, tá? Então essa é a tabelinha do sistema de numeração binário e seus múltiplos, beleza? Para a gente praticar um pouquinho, nós vamos fazer algumas questões e vamos entender o que a banca CESP cobra com relação a isso, tá? Então aqui uma questão de 2013, ela pergunta assim, com relação à organização e arquitetura de computadores, exatamente o assunto que a gente está vendo hoje, bit é a menor unidade de informação com capacidade de armazenamento em um computador. Então, resposta corretíssima, exatamente isso. Se ela perguntar que o byte é a menor unidade, está errado, sempre o bit. Próxima questão, também 2011, CESP, Sebrasp-CESP, né? Julgue o item subsequente relativo a conceitos básicos de informática. A menor unidade de informação armazenável em um computador é o byte, suficiente em muitos casos para armazenar um caractere. Então, essa resposta, na verdade, ela está meio certa, tá? Meia certa, né? Metade dela está certa. Ele está dizendo que a menor unidade de informação armazenável em um computador é o byte. Isso está errado, a menor unidade é o bit. Porém, ele fala ali na segunda parte que, em muitos casos, para armazenar é o suficiente para armazenar um caractere. Então, realmente, isso é verdade, tá? Um byte, lá na arquitetura de computador, ele é possível ser utilizado para armazenar um caractere. Mas como a primeira parte está errada, então a questão toda está errada também, tá? Próxima questão. Aí a gente vai ter que relembrar aquela tabelinha ali, tá? Então a gente lembra que na nossa tabela a gente tem lá o bit minúsculo, eu tenho o byte maiúsculo, eu tenho o kbyte, eu tenho o megabyte, eu tenho o gigabyte e eu tenho o terabyte e assim por diante, certo? Então aqui do menor para o maior. E olha o que ele está dizendo aqui. Lembra que sempre o número de baixo é 1024 vezes o número de cima, né? E olha o que ele fala aqui. 1 terabyte, ou seja, esse cara aqui, equivale a 1024 gigabytes. Ainda ele está portuguesando aqui a questão, tá? Então, 1 terabyte equivale a 1024 gigabytes. O que vocês acham? Está correto. Então, a questão está... Se a gente for olhar aqui na tabelinha, né? Até trouxe a tabelinha, mas o que ele está falando é isso aqui, ó. 1 terabyte equivale a 1024 gigabytes. Sim, o número de baixo, se ele for o maior, ele sempre equivale a 1024 vezes o número de cima, tá? Ó, 1 terabyte equivale a 1024 gigabytes, beleza? Então, questão corretíssima, tá? Então, pessoal, essa foi a nossa primeira aula desse conteúdo. Estarei publicando mais aulas aí durante esse momento de preparação de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, curte aí. Se não gostou, descurte, dá o dislike também, não tem problema. Se quiser seguir o canal, siga o canal. Eu vou estar postando mais aulas. Se tiver alguma dúvida, alguma crítica também, pode falar. Estou totalmente aberto a críticas e sugestões. E a gente vai trabalhar sempre para melhorar e trazer uma aula com conteúdo para vocês. Valeu, pessoal. Obrigado.